Hoje é quarta, 5 de junho, entra no ar neste momento mais um giro de notícias, e esse giro de notícias não terá edição, será um vídeo gravado e já colocado aqui para vocês. Como vocês estão podendo ver, estou em um aeroporto, estou aqui no Panamá, minha última perna para poder chegar ao Brasil, ainda um horário aceitável. Aqui no Panamá são 20 horas e 17 minutos, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo no Brasil são quase 23 horas, então já vou fazer aqui a gravação do nosso giro de hoje. Então 5 da manhã ele já estará programado para vocês. Quem chegar no canal aqui antes, durante a madrugada, vai ver o giro de notícias programado. É isso mesmo, tá tudo certinho aqui para vocês poderem assistir no horário tradicional. Como achei uma internet aqui aceitável, pude vir e trazer esse conteúdo para vocês. E quero falar sobre alguns temas. O primeiro é que o Botafogo faz uma remodelação nas divisões de base e mandou inclusive o João Paulo Costa embora. O João Paulo Costa, que veio ali quase no mesmo período do Luiz Castro para ser o coordenador metodológico do Botafogo, mas ele foi desligado do clube, né? A intenção dele era implementar o Botafogo Way, assim que o Luiz Castro chegou no Botafogo, e foi uma indicação do ex-técnico botafoguense. Sendo bem sincero com vocês, eu acho que até demorou, né, essa demissão do João Paulo Costa, que perdeu muita força após a saída do Luiz Castro. Ele era muito ligado ao Luiz Castro, eram muito próximos, né? E demorou pelo menos mais um ano esse profissional dentro do Botafogo, e você está tendo ali uma remodelação nas divisões de base, né? Em abril, o Tiano Gomes saiu e atualmente assumiu o cargo no Vitória da Bahia. O Botafogo trouxe o Léo Coelho, que esteve no Atlético Paranaense, para ser o diretor da base do Glorioso, e na semana passada também contratou o Rodolfo Cubrevicius, nome difícil, hein? Como novo coordenador de captação, e o Rodrigo Chip, que chegou junto com o Coelho, assumirá as funções de João Costa. Então você está tendo ali uma remodelação sobre as divisões de base do Botafogo, e não vai parar por aí, né? O Glorioso tem que ter captação, e eu quero falar sobre isso aqui talvez amanhã no canal. O John Textor, ele tem que ter uma base forte para ele render lucros para ele, né? Porque somente com as divisões de base dele rendendo dinheiro, divisões de base sendo financeiramente rentáveis, as divisões de base no caso, ele vai conseguir captar valores, jogadores interessantes, vender por 50 milhões, 20 milhões, 30 milhões, e automaticamente você reinvestirá no time principal do Botafogo. Então é importante que as divisões de base, todas as categorias, elas comecem a render para o Botafogo. Como eu falei dentro hoje do giro de notícias sobre o André, é um jogador que talvez seja o atleta do Glorioso com mais destaque fora do nosso clube. É esse goleiro que está no Gil Vicente de Portugal e está chamando a atenção. E só ele, né? O Botafogo não consegue revelar jogadores que chamem a atenção no mercado internacional. E mudando a maneira de captação, e claro, com o CT, que é fundamental, aí o Botafogo poderá ser um clube que realmente trabalhe e consiga render frutos financeiros com as suas divisões de base. Mas falem aqui embaixo o que vocês acharam desta demissão do João Paulo Costa. Eu, sendo bem sincero com vocês, não me surpreendi mesmo, e até mesmo conversando com algumas pessoas que já trabalharam no Botafogo e que tiveram um caminho ali, falaram que o João Paulo não era tão bom como passavam que ele fosse, né? Tinha mais fama do que bola, colocando um pouco desse detalhe. Deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo. Desculpem se tiver um barulho ao fundo, porque eu estou num local aqui onde tem bastante circulação de pessoas, então às vezes tem gente falando ao fundo, não vai estar com uma captação excelente. Estou usando um microfonezinho aqui para tentar melhorar, absorver os ruídos, porém pode ser que algumas coisas vazem. E a CBF, e principalmente o CNM, eles gostam de complicar. Na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, teve um jogo polêmico, que foi Vasco e Grêmio em São Januário, e o Grêmio foi prejudicado. E quem apitou a partida foi o Flávio Rodrigues de Souza. Ele é da Federação Paulista de Futebol. E quem vai apitar o clássico entre Botafogo e Fluminense, terça-feira, no estádio Newton Santos, será justamente o Flávio Rodrigues de Souza, que desde essa partida só apitou jogos de Série B. Apitou Operário e Ceará, e Chapecoense e Vila Nova. E essa arbitragem
polêmica na primeira rodada, gerou um afastamento desse profissional. E a partir do momento que você tem um afastamento deste péssimo apitador, que ele é ruim, o Flávio Rodrigues de Souza, e não é o primeiro jogo, que ele tem uma arbitragem bem polêmica, ele volta justamente dentro de um clássico. O Botafogo tem tido todos os árbitros polêmicos apitando as suas partidas nesse ano no Campeonato Brasileiro. E nós já fomos prejudicados em 2 partidas. Uma contra o Bahia e outra contra o Fortaleza. É sempre bom ressaltar aqui. Eu vou sempre falar nos vídeos aqui no canal do TF quando o Botafogo for prejudicado. E o Botafogo já foi prejudicado em 2 partidas nesse Campeonato Brasileiro. Uma pelo VAR, naquela linha estranhíssima no jogo contra o Bahia, né, que marcaram o ponto do VAR quase que no braço, no antebraço do Damian Soares, e acabaram anulando o gol do Botafogo, que seria um tento para a gente virar a partida, porque o gol foi logo no começo, depois a gente amassou o Bahia e teve ali um erro no final da partida que acabou resultando o gol do tricolor baiano. É o gol que coloca o Bahia hoje na liderança do Campeonato Brasileiro, mas as arbitragens são péssimas. E o Flávio Rodrigues, um cara que estava suspenso, punido por ter errado feio na primeira rodada, ele volta em um clássico. É um prêmio, né? Você foi punido, mas você vai voltar em um clássico, meu garoto. E é isso que vai acontecer. Que ele não prejudique nem o Botafogo e também não prejudique o Fluminense. Que ele faça uma arbitragem digna. É o que a gente espera, que aconteçam arbitragens dignas no Campeonato Brasileiro. É assim que eu penso, não sei vocês, falem aqui embaixo. Amigos, o PVC, ele falou no UOL, né, o portal que ele trabalha, em um programa que acontece diariamente pela internet, que o confronto entre Botafogo e Palmeiras foi muito bom para o John Textor. Por que o confronto foi muito bom para o John Textor? Porque, segundo o jornalista, o empresário norte-americano, ele está usando uma tática de Eurico Miranda para criar uma rivalidade contra o Palmeiras. E nada melhor do que o que houve, né, em relação a esse confronto na Libertadores, para isso ficar mais, digamos que latente, né? Essa criação, segundo o PVC, a criação de uma rivalidade que só parte do lado do Botafogo, não parte do lado do Palmeiras. Segundo ele, o Eurico Miranda usou isso nos anos 80 para criar uma rivalidade entre Vasco e Flamengo. E o Textor está criando isso em relação a Botafogo e Palmeiras. Escolheu um alvo, escolheu o Palmeiras, e ele vem a criar essa possibilidade. Ele disse que hoje o Textor tem um grande relacionamento com o Landim, presidente do Flamengo, e teve um distanciamento da Leila e começaram essas brigas. PVC, gosto de você pra caramba, é um cara que eu tenho um excelente relacionamento, mas eu discordo totalmente. Eu acho que o Textor sempre se deu bem com a Leila. Acho que as confusões começaram a partir que você teve os erros do ano passado e as reclamações do Textor foram respondidas pela Leila de uma maneira grosseira, estúpida, tanto é que o Textor está processando. E rivalidade, você tem que buscar rivalidade sempre com times grandes. O Botafogo não vai buscar rivalidade contra o Cuiabá, com todo respeito ao Cuiabá, contra o Voltaço, o time da minha cidade. O Botafogo tem que buscar rivalidade sempre contra os grandes clubes do futebol brasileiro. E eternamente você tem o Palmeiras como rival, porque é um rival nacional. Você tem rivalidade com o Flamengo, com o Palmeiras, com o Grêmio, com o Cruzeiro, com o Atlético Mineiro. Você vai buscar rivalidade contra clubes grandes do seu tamanho. E o Botafogo é um clube grande, assim como o Palmeiras. O Palmeiras não é o maior clube do futebol brasileiro. É um grande clube, como são outros de São Paulo, como o Corinthians, como o Santos, entre outros. Entendeu, PVC? Eu acho que a imprensa, infelizmente, ela está querendo criar uma alcunha no John Textor de como se ele fosse o Eurico Miranda. E desculpe, não tem nada de Eurico Miranda. Fale aqui embaixo o que vocês acharam dessas falas do PVC na íntegra, né? Você encontra no UOL. O Fogão Net também fez ali todas as aspas, né, colocadas, né, vírgula por vírgula, que o PVC postou em relação ao John Textor. Entrem lá, leiam ou assistam no UOL para vocês entenderem melhor. Mas não vejo esse ponto de rivalidade. Ele termina falando, né? Só ler uma aspas para vocês. Todo mundo sabe que o rival do Palmeiras não é o Botafogo, mas sim o Corinthians. Em segundo lugar, o São Paulo. E em terceiro lugar, o Santos. E hoje, há uma rivalidade com o Flamengo pelos últimos 8 anos. O Textor quer colocar o Botafogo como rival do Palmeiras. E o sorteio ajuda isso. A revanche é do Botafogo, não é do Palmeiras. Quem precisa de revanche é o Botafogo. É claro que o Abel Ferreira vai precisar, em agosto, dizer no vestiário que eles vão vir babando.
porque há esse espírito de revanche pelo 4-3 e pela polêmica vazia que o John Textor criou com esse factoide do Good Game. Então assim, a imprensa ainda continua tratando factoide, de Good Game, etc, etc, etc. É isso, né? Comentem aqui o que vocês acharam. Beijos, o almoço com TF já será lá do meu estúdio de Volta Redonda, por volta de 1h da tarde. Estarei de volta com mais um conteúdo aqui no canal. Se o vídeo não ficou perfeito, 100%, com imagem, som, mas tô aqui. Como eu terminava meus vídeos lá atrás. O Rochefe, o conteúdo do canal é bom, faltou sempre. Um beijo, tchau, tchau. Fui. Finalmente vou voltar a falar português, não tem que parar de hablar, graças a Deus. Valeu, fui.